Queridos, hoje inicia uma campanha, a campanha A Minha Família no Altar de Deus. Eu estava orando de manhã e de repente Deus, Ele trouxe esse tema ao meu coração. E nós estamos vivendo num tempo muito difícil, um tempo muito complexo, onde as nossas famílias precisam ser protegidas. E os nossos filhos estarão voltando agora para as aulas, não é? Nós não sabemos o que vão encontrar nas escolas. E no nosso dia a dia, não é? As coisas têm agravado, os problemas têm sido multiplicados a cada dia e precisamos de uma proteção especial. E a oração é a força da igreja, irmãos. O clamor, a conscientização do mal que está diante de nós, para que a gente possa avançar e caminhar em vitória na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, eu queria ler com vocês um texto, só um texto introdutório. Nós vamos avançar para outros textos à medida que formos falando aqui. Fique de pé, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos estar lendo apenas esse verso, vamos estar fazendo aqui uma oração, e eu gostaria de, depois, no final da oração, saber quem vai estar conosco fazendo essa campanha, quem quer participar dessa campanha com a gente. Serão 7 semanas aqui, onde estaremos clamando pelas nossas famílias, onde estaremos buscando ao Senhor, não é? Pelos nossos lares, pelos nossos filhos, no meu caso, né, mais pelas minhas netas, não é? E também pelas minhas filhas, mas em especial pelas minhas netinhas que estão, né, aí chegando agora, para que haja uma proteção, uma bênção de Deus sobre a vida delas também. Então, se você quer fazer essa campanha conosco, pode colocar o nome da sua família, dos seus filhos, daqueles que você quer que Deus toque, abençoe, fale, ministre sobre a vida dele. Você pode colocar os nomes e nós vamos estar no final orando por esses nomes que vai ser colocado no vaso da oração. Nós vamos orar por esses nomes. Você que está em casa, há muitas pessoas que estão fazendo essa campanha conosco. Alguns disseram, olha, eu não posso estar aí, moro em outro país, não é? E não posso estar na campanha, mas eu quero fazer a campanha, vamos estar juntos em oração também para os nossos irmãos que estão nos assistindo, alguns que vivem no Brasil ou em outros países, né, que nos acompanham através do canal. Fui surpreendido ontem, né, estava com a Débora, fomos pagar lá a conta da casa de material de construção, e o rapaz, o João Pedro, um menino lá que é dono da casa de material de construção, ele falou, olha, eu tenho acompanhado vocês nas redes sociais, eu me inscrevi no canal e tenho assistido os cultos. Eu não entendo muito, mas eu tenho assistido os vossos cultos. Então, que Deus abençoe o João Pedro, Deus abençoe sua família, não é? O pai dele, o seu José, sua mãe, toda a família dele seja abençoada por Deus. Ali em Penamacó, né, em Águas, eles estão também com a gente aí. Amém? Vamos ler então o texto, diz assim, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, né, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, eu te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua bondade para com as nossas vidas. Te agradecemos por esta noite aqui na tua presença, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, de poder, ó Deus eterno, comungar com meus irmãos, participar deste momento especial de ministração da Tua Palavra, onde, Senhor, estaremos aqui falando a respeito da família, a respeito das necessidades, dos enfrentamentos nos nossos lares, nesses dias maus que estamos vivendo. Usa a minha vida, Senhor, com poder e com graça, ministre ao coração de cada um dos Teus servos nessa noite, pelo poder, aleluia, do nome santo de Jesus, Pai. Venha ministrar em cada coração, em cada vida, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Depois você pode escrever o nome dos membros da sua família, que você quer que a gente ore por todos eles, né? Eu e minha família, você pode colocar. Se quiser especificar o nome das pessoas, né, que você quer que intensificamos a oração, a gente não vai ler o nome de todas as pessoas aqui na manhã, mas nas madrugadas estamos sempre orando pelo vaso de oração que está ali naquele cantinho. A gente ora sempre aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, a igreja está em oração e nós clamamos a Deus
pelos pedidos de oração que está naquele vaso de oração. Então, você colocando ali o nome, Deus sabe e conhece o nome de cada um dos membros da sua família que precisa de oração, e nós vamos estar também intercedendo e orando. Não vamos ler, claro, como volto a dizer, o nome de cada um deles, mas vamos estar orando por cada um deles. Amém? Irmãos, a Bíblia nos diz que, de uma forma assim muito clara, que nos últimos dias da Igreja de Cristo aqui na Terra, nós enfrentaríamos um diabo furioso que se levantaria contra a igreja. Satanás sabe que o seu tempo está terminando e a volta de Jesus está muito perto. E com a volta de Jesus, é claro, ele vai ser amarrado por 1000 anos e depois será solto por um breve período de tempo e aí derrotado para sempre. Vamos supor que Jesus volte hoje, né? O período da grande tribulação se instaura, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de conflito e tribulação. Depois Jesus vem para libertar Israel, julgar as nações, aprisionar Satanás, decretar o seu reino milenar, onde Satanás está preso, será preso durante 1000 anos, depois será lançado, né, para sempre no lago de fogo, será solto por um espaço curto de tempo e lançado no lago de fogo juntamente com a morte, o falso profeta e todos aqueles que seguirem a besta. Não é? Então, o diabo sabe que o tempo dele está terminando, né? Pelos sinais que estão diante de nós, ele sabe, quem é espiritual também sabe, que estamos vivendo os últimos momentos da igreja. Lá em Apocalipse 12:12, o Senhor vai falar a respeito, não é? O anjo vai bradar com grande voz e vai dizer assim: por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam, né? Referindo-se aqui à igreja do Senhor, que já nesse tempo estará arrebatada, não é? E ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele é um inimigo furioso, está aí, né? Agora, contra quem o diabo vai desferir a sua fúria, a sua ira? É contra aquilo que Deus mais ama na terra, que são as famílias. Eu não sei se você sabe, mas Deus ama muito a sua família. Deus ama a sua casa, Deus ama o seu lar. Família foi um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus e foi instituído pelo Senhor. Tudo que Deus ama muito, o diabo odeia muito. Então, se você vê o embate de Satanás hoje contra a família, dentro do modelo bíblico, como a família tem sido combatida, isso é prova de que isso é algo que nasceu no coração de Deus e que Deus ama muito. Você vai ver que a Bíblia, de ponta a ponta, Deus vai estar trabalhando famílias aqui. E o diabo, como leão, que ruge, está aí em volta tentando devorar os lares. Não só os lares cristãos, não. Os lares descrentes também. Não é? Eu não sei se você já viveu num lar descrente, mas eu já vivi dentro de um lar descrente. E era, de fato, um verdadeiro inferno, uma verdadeira tribulação. Não é? De todas as formas que você pode imaginar. Sofrimento atroz de todos os meios. A ponto de você olhar para a família dentro daqueles moldes e dizer: eu não quero isso para mim. Eu conheço muitas pessoas que não querem se casar e alguns que se casam, mas não querem ter filho, porque se espelham naquilo que viveram. Não é? Então o diabo está, de uma forma ou de outra, maculando vidas um pouco por todo lado, espalhado por este mundo. Mas a família é um projeto de Deus que deu certo e vai continuar dando certo. E Deus ama muito a família, e é exatamente dentro da estrutura da família que a sociedade pode ser mais segura e mais abençoada, quando famílias são estruturadas. Então, o propósito infernal é destruir casamentos, é destruir filhos, é separar. O diabo, ele detesta ver as pessoas felizes. E no casamento a gente encontra, quando o casamento é feito no Senhor, principalmente, você encontra a felicidade, a alegria e a harmonia. Isso é maravilhoso, irmão. Não tem nada melhor do que você chegar do trabalho e encontrar a mulher que você ama te esperando. Ou você, mulher que trabalha fora, às vezes chega depois do seu marido, chegar em casa e encontrar o seu marido com a janta pronta. Isso não faz mal também, viu, irmãos? Quem chega primeiro faz a janta, não é assim? E isso é maravilhoso, é muito bom a gente ter filhos. Eu estava
Agora, lá em Penamacó, lá em São Pedro, as netas ali em volta, e estavam todas as quatro, né? Que a Hannah também estava, mas o Helenai viajaram para o Brasil hoje. Estava todo mundo ali, uma festa maravilhosa, e uma subia no colo, outra subia no pescoço, e é uma alegria, talvez o que eu não desfrutei, assim, de por um tempo das minhas filhas, eu estou vivendo um pouquinho, agora Deus está me dando esse privilégio com as minhas netinhas, não é? Então, é uma coisa gostosa, parece que tira até de sobre você uma certa carga, um certo peso, a família, a estrutura familiar, é uma coisa maravilhosa. É gostoso você ter alguém te esperando em casa, é gostoso você ter alguém que liga para você, que manda uma mensagem, que diz que te ama, diz que se importa com você. A gente se sente até mais importante, o mundo inteiro pode estar caindo à sua volta, mas você tem alguém que se importa com você, e é alguém que você ama, não é? Então, o diabo ele tem um alvo simples, o alvo dele é levar à ruína e destruição todo o lar que ele puder, toda a família que ele puder, seja dentro da igreja, seja lá fora no mundo, não é? E esse é o objetivo dele. Jesus, ao falar de Satanás, lá em João 8,44, ele vai dizer que o diabo, ele é assassino, né? Vocês são do diabo, referindo-se aos judeus, que é o pai de vocês. Vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele é mentiroso, o verso vai seguir. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando o diabo disser que o seu lar não vai funcionar e não vai dar certo, diga para ele, você é um mentiroso, porque a minha família já deu certo, ainda que muitas vezes os meus olhos não conseguem ver, Deus está trabalhando dentro da minha casa, Deus está trabalhando na minha vida, e Ele vai restaurar, aleluia. Então, de fato, nós vemos um plano destrutivo do inimigo contra, você pode ver isso já desde o começo, na primeiríssima família. Você vai ver Adão e Eva lá no Éden, os projetos que Deus tem para aquela família. Os planos que Deus tem para Adão e Eva. Deus queria que Adão e Eva vivessem como reis, como rainha, não é? Vivesse e dominasse sobre a terra, sobre tudo. O diabo diz, não, você não pode dominar, você não pode ser feliz assim. Vocês não podem ter filhos alegres e felizes. Vou entrar no meio e vou destruir isso aqui. E por conta disso, claro, no capítulo 3 você vai ver a queda, e na queda você vai ver um problema gravíssimo aqui, que acontece em muitos lares hoje em dia, que é ninguém assumindo a culpa, alguém tentando lançar no outro a culpa do erro que cometeu. Deus aperta com Adão, Adão fala, foi a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, eu não pedi mulher, o Senhor me deu, é ela. Aperta com a mulher joga para a serpente não podia dizer nada, ficou por isso mesmo. Aí Deus volta trazendo o castigo e a pena sobre toda aquela situação. Você acha que era desejo de Deus punir daquela forma o ser humano? Punir o homem com trabalho difícil, com o suor do rosto, comer o pão, a terra produzindo espinho, né? Temos lá na base muito espinheiro lá, e às vezes vamos mexer com aquilo e corta por todos os lados. Ninguém gosta de lidar com espinho, ninguém gosta de lidar com terra seca, com coisa ruim, não é? A gente gosta só de coisas produtivas, e assim era, não é? Para as mulheres que tinham que dar à luz, hoje está tudo muito fácil, né? Mas naquele tempo as mulheres, além de ter muitos filhos, as condições não eram as melhores. Era bem difícil. Então, vai por aí afora a carga de maldição que é colocada. E já na sequência, você vai ver o diabo entrando no coração de Caim para matar Abel. Eles eram irmãos. O diabo coloca ciúme no coração de Caim em relação a Abel. Abel nem está sabendo que o irmão dele está amargurado, não é? E incita o coração de Caim contra Abel. Quantos lares hoje estão, filhos, irmãos, estão lutando uns contra os outros, não é? Eu conheço famílias, não é? Eu conheci uma família lá em São Pedro, é uma família maravilhosa, linda, mas não consegue se dar bem, não é? Eles querem ver uma desgraça do outro, e eu tento falar de Jesus e mostrar que o Senhor reconcilia isso aqui, não é? De um lado estão duas irmãs, do outro lado está um irmão. E o pai dividiu a herança e um quer o que é do outro, não quer o que coube-lhe a ele. E por conta disso se detestam, se odeiam. Já vi irmãos falar com irmãos, olha, eu te detesto, eu te odeio, eu quero ver você morto.
Quem é que faz isso? É o diabo que entra nas famílias para trazer perturbação, né? Então, nesses últimos anos, nós temos visto isso de maneiras terríveis. Quem lida, por exemplo, quem já trabalhou com toxicodependente, por exemplo, você vai trabalhar com a escória da sociedade. Nós já trabalhamos, já trabalhei com toxicodependente. E são seres humanos maravilhosos, muitos deles são filhos de crente. E estão no lugar mais perdido, né? Eu me lembro uma vez um pai que trouxe o filho, não é? Ele veio buscar o filho aqui em Lisboa, morava em Portimão, aqui no Casal Ventoso, aqui em Lisboa, né? Onde era o forte do tráfico e da droga aqui. E levou o menino como se fosse um trapo, e colocou diante de mim e falou, olha, menino bonito, alto, com a esposa, um filho, completamente drogado. Disse, se o senhor não puder fazer nada, eu vou desistir do meu filho. Eu disse, não, nós vamos cuidar dele. E Deus vai fazer dele um homem, para a glória de Deus. Deus vai transformar a vida dele. Não é? Eu lembro de um outro que a irmã trouxe, hoje ele é pastor nosso. A irmã trouxe ele completamente drogado e com problemas gravíssimos. Pastor, ajuda a gente. Começamos a trabalhar, aquele moço, o casamento dele foi restaurado, que estava destruído, e Deus trabalhou a vida dele. Hoje é um dos nossos pastores, trabalha com a gente. Então, eu penso que é algo muito difícil você ver pessoas sendo destruídas, lares sendo destruídos, famílias sofrendo por causa da ação de Satanás. E a gente sempre pensa, isso acontece só com os outros, até acontecer dentro da nossa casa. Ninguém está isento de passar por esse tipo de problema. Nós precisamos de cobertura e proteção no nosso lar, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para os nossos cônjuges. Muitas famílias de crentes hoje foram arruinados com tristeza, com dor, com sofrimento. E muitas vezes os pais não sabem lidar com isso. Ou lidam com violência, ou lidam tentando compensar de alguma maneira, esconder o erro, não é? E por conta disso o diabo vai ganhando terreno e vai destruindo as famílias, vai destruindo os lares. Eu me lembro de uma mãe, o filho era um advogado de carreira, só que envolveu-se com droga. Era o único filho que ela tinha, o esposo, eu tinha feito o sepultamento dele. Era o único filho que ela tinha. E era a corda do coração daquela mãe. E ela um dia disse, pastor, ele quer falar com você, deu o nome do rapaz, olha, ele quer falar com você. Eu morava em Minas Gerais, ele morava em São Paulo, na capital. E eu saí de Minas e fui para São Paulo, marquei tudo certinho com ele, que eu ia falar com ele, ia ministrar sobre a vida dele. E ajudá-lo a sair daquela situação em que ele estava. Cheguei na porta do prédio dele, aí mandei ligar que eu estava lá, né? E ele respondeu lá de dentro, falou, não sei quem é pastor Ivaldo, e não estou esperando ninguém, manda embora quem estiver aí na porta, que eu não convidei, não chamei ninguém para vir aqui. Aí vou embora, ligo para a mãe, e a mãe fica muito triste. No outro dia ela liga novamente e diz, pastor, vai lá falar com ele, ele disse que agora vai receber você. Aí saiu de Minas Gerais de novo, vou para São Paulo, de autocarro, vou lá visitar o rapaz, chego na porta do prédio, ele faz a mesma coisa. E eu volto novamente para Minas e falo, irmã, não tem jeito, ele não quer me receber. Ela disse, mas não desista do meu filho, deixa eu falar com ele. Na terceira vez ele me recebeu. E naquele dia ele morava no 23º andar na Avenida Augusta, ali em São Paulo. Ele estava para pular do 23º andar e tirar a vida dele. Nós fomos em consagração e eu chamei outro pastor comigo, falei, vamos consagrar e vamos orar. Isso é uma vida para o Senhor. E Deus o resgatou. Hoje ele continua sendo um advogado de sucesso, casado, pai de filhos. É um obreiro, é um pastor que serve a Deus. Então, nós nunca podemos desistir. Às vezes eu vejo muitos, não, pastor, vamos desistir, não vai dar certo, já tentamos uma vez, tenta duas, tenta três, tenta outra vez. Não abra mão, irmão, em nome de Jesus. Eu admirava aquela mulher, não, agora ele vai te receber, pastor, agora vai dar certo, pastor, agora pode ir lá que vai dar certo. Até eu estava sem fé, mas ela continuava crendo, eu ia na fé dela, não é? E Deus, Ele faz a obra de uma forma extraordinária.
Me lembro que em Portugal, uma vez, um moço, ele era usuário também de droga. Ele era casado, tinha duas filhas. E ele estava tão revoltado com a vida que nada dava certo para ele. Tinha perdido dinheiro, tinha perdido tudo. E tudo na droga, vivendo uma vida desregrada. E um dia ele colocou a família dentro do carro, entrou na autoestrada 23, a que vai para o norte, lá para a Guarda, em altíssima velocidade, disse, olha, agora eu vou pôr fim à minha vida com todos vocês comigo. A esposa ligou para mim naquele momento e disse, pastor, eu não sei o que faço com fulano. Ele disse que vai tirar a vida dele e vai levar nós todo mundo junto com ele. Aí eu disse para ela, passa o telefone para ele então, bota na viva voz que eu vou falar com ele. Chamei pelo nome dele, disse, em nome de Jesus, para esse carro agora, onde você estiver, eu vou orar por você. Aí ele parou o carro na beira da autoestrada, eu disse, agora dá o telefone para ele que eu vou orar por ele, vou expulsar esse demônio que está na vida dele aí. E eu comecei a orar por ele, e o demônio manifestou lá. A minha preocupação de cá era o que ele ia fazer, o demônio podia fazer usando a vida dele. E naquele momento, quando terminei a oração, ele deu um grito, assim, um urro, assim, algo assim terrível no telefone, eu chamei ele pelo nome, ele me respondeu, ele disse, pastor, estou bem. Eu disse, então, volta para sua casa com a sua família. Deus libertou você. No outro dia ele me ligou dizendo, pastor, nunca mais eu usei droga. Nem fumar, eu fumava, já não estou fumando mais. Depois fui visitá-los na casa dele. E ele estava completamente liberto, e até hoje está completamente liberto, para a glória do Senhor. Deus pode fazer, irmão, o impossível. Eu estou falando aqui de coisas impossíveis, que muitas vezes o diabo entra com o objetivo de destruir lares e família. Mas existem coisas sutis que o diabo tem usado para destruir as nossas famílias, que são as redes sociais, que é a internet, que é a televisão. Eu disse uma vez, numa pregação minha, muitos anos atrás, alguém me criticou, eu disse, olha, vai chegar o tempo em que uma pessoa de bem vai ter vergonha de sentar diante da televisão e assistir os seus programas. Não é programa censurados, é programa que está livre para todo mundo ver, mas você vai corar de vergonha de assistir com a sua esposa ou com seus filhos a tais programas. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo onde nós somos afrontados todos os dias pelos meios de comunicação em massa. Todos os dias a afronta de Satanás chega dentro da sua casa se você ligar o seu aparelho de televisão, se você acessar algum canal na internet, se você for ver algum tipo de notícia, você vai ver a afronta de Satanás entrando dentro da sua casa, afrontando você, afrontando a sua família. Agora, o que pode ser feito, irmãos? O que pode ser feito? Porque o que mais a gente tem visto, quem lida com família, Paulo lida com família, mas o Érica, certamente deve ter visto isso muitas vezes, eu como pastor, eu com Débora, temos lidado muitas vezes com famílias destruídas, lares destruídos. Filhos rebeldes, filhos que não ouvem conselhos, pais que não sabem mais o que fazer com seus filhos. É o fim dos tempos, irmãos. Nós estamos vivendo isso. E o resultado é sempre o mesmo. Uma família que antes era feliz, é desintegrada, é devorada, é destruída. Nós temos que chamar as coisas pelo nome. Não basta a gente ficar aqui floreando, olha, crê em Jesus e tudo isso vai mudar. Você tem que tomar posição e autoridade diante do Senhor. O diabo não brinca de ser diabo, você não pode brincar de ser crente. Você não pode brincar e achar que as coisas vão acontecer assim como um passe de mágica. Eu chego, dou um grito, bato o pé no chão e já está resolvido. Não é assim. Nós precisamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Se o diabo tem lutado para destruí-la, nós temos que lutar em nome de Jesus para preservar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, é trágico o que temos visto, é trágico o que temos presenciado. Talvez aqui estejam pessoas que já viveram ou estão vivendo situações na sua própria casa, onde você não sabe o que fazer com algum parente seu.
E a questão é que nós habituamos com a coisa ruim, irmãos. Eu me lembro, só contar aqui a título de ilustração, um irmão da igreja nossa, que eu pastoreava há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, ele vivia uma vida desgraçada, assim, uma vida muito miserável lá na roça, sofrendo com 3 crianças. Eu disse, irmãos, eu vou te levar para a cidade, eu vou te levar e vou ajudar você a aprumar na vida. Levei ele, a igreja tinha uma casa, eu coloquei ele na casa pastoral, falei, olha, eu vou cuidar de você e da sua família. São uns quase 30 anos atrás. Aí coloquei ele lá pensando que ele reagiria, mas ele não, estava acostumado com aquela vida de tribulação, continuou. Um dia eu cheguei na casa dele e falei, irmão, você precisa tomar uma atitude, porque se você não tomar uma atitude, a sua vida vai ser sempre essa aí. E eu me lembro que a geladeira dele estava amarrada assim com a câmara de ar de bicicleta, porque a borracha já não funcionava, não é? Eu falei, rapaz, essa geladeira sua parece que está até possuída. Está amarrada aí. Ele falou, o quê, pastor? Eu falei, não, rapaz, isso não pode ser assim. E o menino dele muito doente, a criancinha, o menininho dele pequenininho, muito doente. E ele falou, o que eu faço? Eu estou vendo o meu menino Jean, que era o filho dele, tá, morre, não morre, o que eu faço? Eu falei, rapaz, olha, você crê no poder de Deus, Deus vai te dar um sinal de que Ele está com você e de que Ele vai livrar. Você acha que manteiga com café cura qualquer tipo de enfermidade? Ele disse, não cura nada. Eu falei, pois é. Pega o restinho de manteiga que está no fundo dessa lata aí, bota dentro do café, dá para esse menino beber, um menino pequeno, e Jesus vai curá-lo. Foi assim um desafio na hora. E ele lembra disso até hoje, o menino dele já tem quase 30 anos hoje. Deu para o menino beber, 2 minutos depois o menino estava brincando. Falei, rapaz, sai dessa vida, procure uma nova forma de vida, homem. Eu vou arrumar um trabalho para você, aprenda uma profissão, você vai ser alguém, eu sei que você vai ser alguém. E hoje ele é um homem bem-sucedido. É um construtor muito bem-sucedido. Deus o abençoou ali naquela terra. Deus o fez grande ali naquela terra. Foi ele que construiu a minha casa. E ele disse, olha, eu devo tudo aquele dia que você chegou na minha casa e falou, sai dessa vida, deixa isso de lado. Então, em relação à vida material, Deus faz, por que Ele não faria em relação à sua família? Ao seu lar? Nós não podemos assistir em pavio a destruição do nosso lar e achar que isso é normal. Pensa você chegando de tarde do seu trabalho, e você chega na rua do seu prédio, você vê fogo saindo, e você percebe que é do apartamento seu. Lá dentro da casa está a sua mulher e seus meninos. Os bombeiros já estão lá, tentando apagar o fogo. O que você faz? Você fica sentado cá na calçada esperando os bombeiros resolver o problema? Eu acredito que não, você entra para dentro, você vai para o meio do fogo, você vai, se os seus filhos estão lá dentro, se sua esposa está lá dentro, você vai, algo te impulsiona, te impele a ir lá e tirá-los lá de dentro. Agora, por que não fazemos isso espiritualmente? Nosso casamento está em ruína, nossos filhos estão sendo levados, nós estamos vendo a destruição do nosso lar e a gente fica assistindo dizendo, estou esperando o pastor orar, estou esperando alguém fazer. Não vai fazer você, em nome de Jesus. Toma posição você, levanta a cabeça você, age você, a gente está junto contigo, mas você tem que agir. Você tem que agir, você tem que tomar uma posição. Porque a pergunta aqui é o seguinte, diante de tudo isso, como eu posso salvar a minha família? Como eu posso salvar o meu casamento? Como eu posso salvar os meus filhos da destruição provocada pelo diabo? Como eu posso? Não é cruzando os braços esperando as coisas acontecer. Não é dando tempo ao tempo. Houve um homem na Bíblia que fez isso. Sempre postergava as coisas, sempre deixava para depois. E a destruição foi chegando, dia após dia, filho após filho, sendo abatido, sendo destruído. Dor após dor. Não cruze o braço esperando que o tempo resolva as coisas. Tome posição, porque toda ação de Deus, na verdade, é uma reação. Toda ação de Deus é uma reação à sua ação. Você age, Deus age. Você move, Deus move. Você faz, Deus coloca a mão e abençoa. Estou esperando um milagre, mas Deus vai usar você para o milagre. Vocês estão aí? Eu tenho orado de uma maneira intensa
pelas famílias, principalmente pelas famílias da igreja aqui. E eu tenho chorado diante do Senhor, por quê? Eu não posso conformar, irmão. Eu não posso. Um dia eu falei com as minhas filhas, eu cheguei em casa, e as minhas filhas sempre foram crentes, boas crentes, mas não tinha aquele ardor pelo Senhor, aquele desejo que eu gostaria que tivesse no coração delas. E um dia eu falei, olha, eu estou feliz que vocês estejam na igreja. Uma já era uma jovenzita, outra já estava chegando para a adolescência, né? A Axa já tinha os seus 18 anos, a Hannah é menos 6, né? Tinha aí seus 12 anos. Eu disse, o que eu quero não é apenas que vocês vão na igreja. O que eu quero é que vocês tenham amor por Jesus. Que vocês sejam incendiados pelo desejo, pelo Senhor. Vocês não podem andar com a minha fé. Eu creio que Deus pode fazer, agora vocês têm que tomar posição diante do Senhor. Vocês já entendem o que é o Evangelho, vocês já compreendem a graça de Deus, vocês já sabem que o diabo é sujo, então, levanta a cabeça de vocês, busque a aproximação com o Senhor. Tenha a experiência de vocês diante de Deus. E aqui foi um susto, né? Principalmente a Axa, que já era uma moça. E aquilo foi o ponto de virada na vida delas. Foi um ponto de virada, foi um momento em que elas disseram, não, eu preciso ter a experiência com Deus, não posso ir na experiência do meu pai, ou da minha mãe. É claro que eu deixava elas experimentar coisas, milagres que Deus ia fazendo, elas participavam dos milagres. Mas eu disse, olha, vocês precisam entrar na presença de Deus e só sair de lá quando Deus falar com vocês ouvirem a voz de Deus. Vocês serem tocadas pelo Espírito Santo. Aleluia. E eu me lembro o dia que elas foram batizadas no Espírito Santo. Eu me lembro o dia em que o Espírito veio. Foi algo assim tão extraordinário. Numa vigília na igreja. Esse é o desejo que eu tenho para todos vocês. Que os seus filhos sintam prazer em estar na casa de Deus. Que eles tenham alegria de servir o Senhor, que eles entendam o que é servir a Deus, que prazer maravilhoso é estar na presença do Senhor. Que eles não vão porque você chamou para ir, que eles vão porque eles querem ir, têm gosto e prazer em ir. Porque só uma fé assim vai resistir os dias que estão chegando. Só uma crença que se baseia na experiência de uma vida com Deus vai conseguir vencer o que está aí fora, irmãos. Hoje você está aqui, mas amanhã vocês não vão estar. E os seus filhos vão precisar de enfrentar dias difíceis. Como será? Ensine eles hoje a depender de Deus, a criar uma dependência total do Senhor, de maneira que eles amem a Jesus. E não siga, seja o que for neste mundo. Aleluia. Todo lar com problema tem que se agarrar a Jesus. Todo lar, de uma forma geral, tem que se agarrar a Jesus. Mas, principalmente aquele lar que você está vendo a tendência. Porque, irmão, nós somos espirituais, presta atenção. Você é pai, você é espiritual. Você é mãe, você é espiritual. Você percebe quando as coisas estão saindo do controle dentro da sua casa. Não precisa esperar seu filho crescer para manifestar. Você consegue perceber, porque todo mundo percebe. Por que você não percebe? Que tem alguma coisa errada. Que tem algo que precisa ser mudado aqui, que tem algo que precisa ser combatido na raiz aqui. A gente simplesmente olha e diz, não, isso vai mudar com o tempo, isso é fase, é porque ele é assim, porque não, irmão, não tem disso não. Eu sei que há fases, todos nós tivemos fases, pelo menos alguns tiveram, né? Nem todos tiveram essas fases assim. Eu, pelo menos, não tive muitas essas fases. Eu já fui de criança para adulto e correndo, de logo, né, com tanta responsabilidade, enfrentando tanta coisa que não deu tempo para ser criança. Nem adolescente, nem ter crise de adolescência, que muitos têm, estou em crise, estou nisso, né? Teve tempo. Mas eu entendo que tem aquele momento decisivo da vida, aquele momento em que você, né? Mas, irmão, com Jesus a gente vai passando tudo isso. A gente vai superando tudo isso, a gente vai buscando o Senhor, Deus vai manifestando a sua graça, a gente vai se levantando no poder de Deus, as coisas vão acontecendo, aleluia, eu creio nisso, irmão.
Eu creio nisso, eu creio no Samuel, que com poucos anos de idade Deus fala. Eu creio, aleluia, em Jesus, que com 12 anos ele discutia com doutores. Eu creio no Josias, que assume o reino com 8 anos, mas já vê Deus operando. Eu creio nisso. Eu creio que seu filho pode, já desde hoje, ter esse despertar pelo Senhor. Mas ele é muito pequeno, deixa o momento chegar. Não, se você esperar, irmão, a instrução, esperar o tempo para você mergulhar o seu filho na instrução de Deus, pode ser tarde. O mundo aí fora não perdoa, eles começam lá a ensinar, a doutrinar as suas crianças lá na escola, já. Bebezinhos já estão ensinando. Por que eles estão investindo em crianças? Porque o resultado é para a vida toda. Mas se você instrui o menino no caminho que ele deve andar, o que vai acontecer? Quando ele for grande, ele não vai desviar dele. Isso aqui é um princípio, irmão, que se aplica tanto para o bem como para o mal. No caminho que você instruir o seu filho, é nesse que ele vai andar quando for grande. Então não espere que ele vá andar. Claro, Deus pode mudar todas as coisas. E a gente crê nisso, é por isso que estamos nessa campanha, sim ou não? E vou te dizer, não há conselho médico, não há remédio, não há terapia, não há terapeuta, não há psicólogo, não há psiquiatra que consiga mudar a situação de um filho ou de uma filha que pegar o caminho errado. Caráter não se muda com conselho. Caráter é problema de formação. Já viu uma árvore que ela nasce torta? Você nunca vai conseguir endireitá-la. Só tem um que pode endireitar, que é aquele que fez a árvore. Ele pode fazer de novo, para a glória dele, e mudar e transformar o caráter de qualquer um. Deus pode. Deus pode fazer isso, sim ou não? Eu creio nisso. Então veja bem, se na sua casa algum problema foi detectado, você percebeu, não espere que o outro perceba, seja você mãe, seja você pai, seja você irmão, seja você filho. Você detectou alguma coisa, tome posição diante do Senhor. Ah, não, meu marido é o cabeça, é ele que tem que assumir essa parte, deixa Deus falar com ele, despertar ele. Mas se ele nunca despertar? Se Deus está abrindo os seus olhos, por que não você? Você vai ver, por exemplo, casos diferentes. Vamos supor, você tem aquele oficial do rei, está com o filho doente. Quem é que vai até Jesus? O próprio pai. Mas temos a mulher cirofenícia, tem a filha endemoniada. Quem é que vai? O marido dela? Não, é ela que vai até Jesus. Está aí? Ah, não, o meu marido é o sacerdote. Claro, ele é o sacerdote do lar, e isso não pode ser mudado, ele é o cabeça, ele tem que tomar as decisões. Mas se você perceber que alguma coisa está mal e ele não está vendo, em nome de Jesus, dobra o seu joelho, vá para o joelho, vai clamar a Deus, vai colocar isso diante do Senhor e Deus vai mudar essa história. Deus pode ouvir a oração de um filho, Deus pode ouvir a oração de uma filha, Deus pode ouvir a oração de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão. Amém? Deus pode mudar situações apenas se alguém tomar posição. Alguém tem que levantar e dizer, não, isso não é o que Deus quer. Isso não é o que o Senhor quer. Isso não é o modelo que Deus quer. Não é isso. Ah, Deus está triste com isso aqui. Vamos ter que mudar esse negócio. Amém? Ao invés de buscar um culpado, de buscar quem é que tem a culpa, quem é que errou, quem é que deixou de errar, levante. Faça igual Neemias. Neemias não tinha pecado, mas ele levanta e fala, não, nós pecamos, ele se inclui. Nós fizemos o que é errado, e por conta dos nossos pecados, fomos levados para o cativeiro. Senhor, muda essa sorte. Envie alguém para mudar essa situação lá em Jerusalém. O que Deus fala? A resposta é você mesmo, Neemias. Eu? Sim, é você. Mas então como eu posso fazer? Eu sou o copeiro do rei. Mas eu quero usar você. E não tinha um homem melhor, com um caráter melhor, para aquela obra que estava sendo ali, para aquele desafio. E que estratégia, irmão? Daquele homem. Ele coloca cada família trabalhando em frente à sua casa. Porque não só trabalharia na obra, mas como cuidaria do seu lar. Faria as duas coisas ao mesmo tempo.
E ele reforçaria mais, porque em frente à sua casa, então ele faria um trabalho com mais perfeição. Não espere que o outro faça, faça você. Se o outro se juntar a vocês dois entenderem isso, amém, glória a Deus, 2 pessoas é melhor que um. Se os filhos também entenderem, junta eles. Comece a clamar. Deus muda essa história, Deus muda essa realidade. Às vezes o problema é financeiro, mas se o problema financeiro está atingindo o seu casamento, atingindo os seus filhos, isso precisa ser tirado. Tudo que impede a sua família de ser feliz, de ser abençoado, não é de Deus, e Deus quer que tire isso aí da sua vida. Ah, pastor, mas às vezes a gente passa por dificuldade financeira. Sim. Quem nunca passou por dificuldade financeira? Mas quando a dificuldade financeira está atingindo o seu casamento, isso precisa ser tirado, irmão. Alguém tem que tomar posição, dizer, não, isso não pode ser assim. Pensa no homem endividado. Que cabeça esse homem tem? Conta para pagar de todo tipo. Não tem paciência com a mulher, não tem paciência com os filhos. Estão aí? E uma das estratégias que o inimigo tem usado é uma estratégia antiga, porque Faraó propôs isso para Moisés. É dividir as famílias. Não é? Isso acontece muito com o imigrante aqui. Eu estou falando para imigrante aqui. Muitas vezes você tem que ir para fora e deixar sua família. Irmão, nunca faça isso, só se não tiver jeito mesmo. Mas mesmo assim, busque de alguma maneira resolver isso aí. Porque eu já vi muitos lares sendo desfeitos por conta disso aí. O camarada vai, deixa a mulher e os filhos. Quando ele volta, não conhece nem a mulher nem os filhos, depois de 4, 5 anos. A minha região, lá, a região cidade do Pastor Hélio, Valadares, tem mais gente nos Estados Unidos do que lá em Valadares mesmo. População lá na América, lá em, como é que chama lá a cidade? Tem uma cidade lá, Newark. Tem mais valadarense em Newark do que lá em Governador Valadares. Sim, senhor. É mais fácil encontrar um valadarense lá do que cá em Valadares, né? Valadares já está uma mistura já. Mas quantas famílias foram destruídas por isso? Separaram. Um foi, depois o outro ficou e não pôde ir, por algum motivo. Irmão, não dá certo, irmão. Família foi feita para ficar unido. A Bíblia diz, aquele que Deus ajuntou, não separe o homem. Quando começa a separar, isso é problema, irmão. Isso é problema. Você acha que o diabo vai brincar? Você está sozinho lá, como é que é isso? Sua esposa está lá sozinha. Eu vi muitos lares ser desfeitos, filhos se perderem por conta disso. São estratégias malignas. Nós precisamos buscar no Senhor formas de resolver o problema sem ter que viver isso aí. Estão aí? Então, a estratégia do diabo é dividir as famílias, é destruir os lares, mas alguém tem que tomar posição. Alguém tem que se levantar no poder de Deus e dizer, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. E eu vou te dizer, você tem com você a maioria, porque você tem Deus. Quando você toma esta posição, você tem Deus do seu lado. Quando você levanta em defesa da sua casa, Deus se levanta com você. E diz, eu não vou te deixar, pode lutar que eu vou estar do teu lado. Eu vou cuidar de tudo, você pode ficar tranquilo. E Deus cuida, irmão. Deus cuida de cada detalhe. Deus não permite que o diabo toque em nenhum fio de cabelo. Deus vai cuidando, vai cuidando. Irmão, quando a Bíblia diz que Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, para que Deus sabe disso? Ele está querendo dizer, não que ele esteja preocupado com a quantidade de cabelo que você tem, alguns têm mais, outros têm menos, outros não têm, não é? O Alex já olhou de lá assim para o lado do Josiel. Não que ele esteja tão interessado, né? Porque não importa se tem muito ou pouco, isso não é o problema.
O que Ele está dizendo para você é que Ele está no controle dos detalhes, dos mínimos detalhes, e que você não precisa ter medo, que você não precisa ter medo de fazer as coisas certas, que Ele, Deus, vai estar do teu lado, Ele vai cuidar de você, você tem que se posicionar diante dEle em nome de Jesus. E eu quero terminar a minha ministração, continuar na semana que vem, dizendo uma coisa para você, para nós aqui, nós somos uma igreja missionária. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês, porque Deus falou comigo isso aqui. Quando Deus me deu essa campanha, foi algo assim muito forte no meu coração que bateu em mim. Ele disse assim: meu filho, você pode chorar pelo mundo inteiro e ainda assim ignorar os membros da sua família que estão morrendo no pecado. Você pode, muitas vezes, sentir paixão por aqueles que estão perdidos, mas não tirar nem um minuto do seu dia para orar por aquele familiar seu, que não conhece o Senhor, ou que esteja desviado, ou que esteja precisando de Deus. Irmão, nós precisamos parar um pouco e pensar sobre isso. Nós somos um povo apaixonado pela obra missionária. Nós queremos ver almas se convertendo a Cristo. E queremos ir para o céu também. A gente sempre deseja ir para o céu. Não sei você, mas eu tenho dia, ou todo dia, a vontade de ir para o céu, rapaz. Coisa assim. E eu começo a pensar nos meus parentes, ainda que minha família quase toda é crente. Meus irmãos todos são. Deus me deu uma graça, Deus deu uma graça muito especial para o meu pai, que é uma promessa que Ele fez para ele no dia que ele aceitou Jesus. Disse: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele disse que creu naquela palavra. E Deus entrou na família dele. Não somente ele, mas os irmãos dele, os primos, os parentes, os sobrinhos dele, todos. Hoje tem uma família de sacerdotes. E começou com ele ali, o primeiro que deu passo para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Deus pode fazer. Se Deus fez numa família como a minha, destruída, dividida, em dificuldade, irmãos contra irmãos. Nós somos 11, irmãos contra irmãos. Inveja, dificuldade, irmãos saindo de casa com 17, 18 anos, porque não suportava mais estar dentro de casa. E Deus entrou na vida de cada um deles e foi mudando a sua medida, a sua maneira. Deus foi trabalhando na vida de cada um de nós. Minha família não é melhor que a sua, talvez até pior. Mas Deus teve pena do meu pai e o abençoou e fez ele ver os bisnetos servindo a Jesus, adorando a Deus. Então, irmão, irmã, eu peço a vocês com lágrimas nos olhos, eu rogo a vocês, não desista da vossa família. Não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista do seu lar, não desista em nome de Jesus. Pastor, o senhor não sabe como é que está a coisa lá em casa, não sei, mas eu conheço Deus. Eu conheço Deus e sei que para Ele não há impossibilidade. Não existe possibilidade para o meu Deus. E eu convido você a ficar de pé nesse momento. E eu quero orar pela sua vida neste momento. Quero que você reflita sobre a sua família, o seu lar. Se você tem um lar crente, piedoso, louve a Deus por ele. Se Deus te deu filhos crentes, que estão na casa de Deus, louve a Deus. Queria que você se ajuntasse com a sua família, eu vou orar agora. Se você estivesse perto dos seus, se você não tem família aqui, que você pensasse na sua família que está distante e orasse neste momento para que Deus possa mudar a história da sua casa. Eu creio que Deus pode fazer tudo, irmão. Eu creio que Deus pode mudar todas as coisas. Não existe causa difícil demais. Não existe problema
Difícil demais para Deus. Amém? Vamos orar a Deus neste momento. Eu quero que você pense naquele ente querido seu, que você gostaria que Deus operasse um milagre na vida dele. Se é sua mãe, se é um irmão seu, se é uma irmã, uma sobrinha, uma sobrinha. Pastor, mas eu não posso mudar a vida deles. Mas fala com quem pode, irmão. Eu acho que é muito egoísmo a gente falar, Senhor, vem agora, me leva para o céu e joga a minha família no inferno. Eu acho que é muito egoísmo da nossa parte. Porque Deus pode mudar essa história. Senhor, a Tua palavra é tão preciosa, Deus. E eu te adoro nessa noite, meu Pai. Na beleza da Tua santidade, eu me rendo nesta noite. Eu oro pela minha família, Deus. Pela minha esposa amada. Pelas minhas filhas, meus genros, minhas netas, minha família, Senhor. Que família que o Senhor me deu. Eu agradeço a Ti pelos meus irmãos e irmãs, por todos os meus sobrinhos netos. Eu te agradeço, Deus, porque Tu me deste uma família maravilhosa, abençoada. E eu oro agora por cada um deles, aonde quer que eles estejam. Mas também eu uno os meus pensamentos ao meu irmão que está aqui nessa noite, cuja família talvez esteja longe. E neste momento eles não podem abraçar talvez os filhos, os netos, talvez não conseguem abraçar os irmãos, o marido, a esposa. Mas, meu Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode mudar a história desta família, Deus. Eu creio no Teu poder. Ó Deus, Tu não criarias ou instituiria algo que fosse ruim ou perecível. Eu acredito no poder da família segundo os modelos da Tua palavra. Eu acredito na força de um lar piedoso e temente ao Senhor. Eu acredito, Deus, em lares onde o Teu Espírito habita, como a força destruidora dos poderes das trevas. Eu oro por esta família que está passando por luta financeira, meu Deus. Por favor, Jesus, Tu conheces, ó Deus, as necessidades financeiras das famílias desta igreja. Não deixe que falte nada na mesa dos Teus filhos, ó Deus, mas que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada um deles, Senhor. Eu clamo a Deus para que haja harmonia e unidade dentro dos lares. Oro por aquele filho rebelde, por aquela filha rebelde, Deus. Oh Senhor, que tem trazido dor ao coração deste pai, desta mãe. O Senhor é poderoso para mudar, Deus. Querido Jesus, eu oro nesta hora em nome do Senhor, pela salvação daquele ente querido, que está afastado dos Teus caminhos, ou que nunca se converteu a Ti, meu Pai. Que eles possam conhecer o verdadeiro Evangelho, meu Deus. Meu Senhor,
Eu clamo a Ti pelas famílias desta igreja, pelos nossos filhos, ó Deus, que agora, a partir do meio desse mês, estarão indo para a escola. Tu sabes, ó Deus, do que eles vão encontrar ali, mas guarda os nossos filhos, ó Deus, de toda a doutrinação do inferno. Guarda os nossos filhos, ó Deus, de todo o ataque do bullying, Deus. Guarda os nossos filhos, ó Deus, de todo o ataque que ameaça a integridade física dos nossos filhos, emocional e espiritual, meu Senhor. Eu amarro no mundo espiritual agora toda a força do demônio, Deus, que se levanta vai cair por terra agora em nome de Jesus. Saia uma ordem agora dos céus, ó Deus. Oh, coloque um muro de fogo em volta das nossas famílias. Coloque um muro invisível, ó Deus, em volta dos nossos filhos, dos nossos lares, meu Pai. Guarda a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que eles sejam protegidos pelo Senhor, que eles sejam guardados no Teu amor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Alabashuriande comanai, manchuei-me como ele plaço e demande cantas neves. Senhor, que os nossos lares sejam um pedacinho do céu, Jesus. Que a nossa casa seja um lugar de alegria e de paz. Oh, Senhor, quando Teus filhos levantarem as suas mãos em seus lares, que o Teu Espírito Santo desça com poder, curando, restaurando, livrando, libertando e transformando no poder do Teu nome. Oh, aleluia! Receba a unção de Deus agora na sua vida. A promessa da palavra de Deus, que a sua casa é abençoada. Os seus filhos, a sua esposa, suas finanças. É no nome de Jesus que eu abençoo agora. Eu ministro cura emocional, física e espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, que saia a virtude, Deus. Saia a virtude das nossas mãos. Sei. E decanta, nable, faço e decanta.